Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho? Eu me chamo Ivan Cleito e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. E esse é um dos vídeos que eu mais gosto de trazer aqui no canal, porque eu falo sobre o meu progresso em cada mês no que diz respeito à leitura. É bem verdade que no mês de abril eu tive algumas decepções com alguns desses livros. Por isso, fica até o final desse vídeo e venha conferir quais são os livros que fizeram parte do meu cotidiano no mês de abril. Mas antes que eu me esqueça, deixa aquele like abençoado, se inscreva no canal que é de grátis. Sem mais delongas, sim, bora pro vídeo! E o primeiro livro desta lista traz um título forte e pouco quisto pela sociedade atual, pois fala sobre regras. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Escrita por Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico canadense, professor de psicologia na Universidade de Toronto. Suas principais áreas de estudo são a psicologia analítica, social e evolucionista, com particular interesse na crença ideológica, personalidade na psicologia da religião. Embora ele nunca tenha assumido ser um cristão abertamente, filosoficamente ele se considera um cristão ortodoxo. Jordan Peterson coleciona muitos inimigos, principalmente falando sobre política ou então feminismo. Bom, mas sobre seu livro, destaco que tem pontos altos e baixos. Isto não é um problema, pois qualquer obra de qualquer autor dificilmente trará sentimentos de satisfação o tempo todo, ainda mais tratando sobre assuntos que envolvem conselhos práticos para a vida, pois isso certamente vai esbarrar e chocar com aquilo que você aprendeu com outros, ou seja, simplesmente vivendo. Creio que o meu maior problema foi ter ido muito afoito para ler esse livro. Tinha pesquisado sobre e fiquei extremamente curioso em seu conteúdo. E por ser uma obra que tem mais de 400 páginas, em muitos momentos me senti lendo mais do mesmo ou simplesmente sem interesse. O que lutei contra isso vários momentos, e não foi porque não entendi o que estava lendo, muito pelo contrário, foi exatamente por ter entendido. Mas repito, o erro foi eu superestimar demais o livro e me deparar com muitos trechos que iam contra as minhas opiniões. Aliás, aproveito para deixar esta experiência para você, que isso é mais do que normal ao ler um livro. Eu procuro me esvaziar de meus conceitos pré-concebidos a fim de aprender algo, mas dificilmente um leitor concordará com tudo que está sendo lido. Isso não significa que o livro seja ruim, ou que eu irei jogá-lo na lixeira, pois o que é bom eu guardo para mim e aquilo que eu discordo eu simplesmente entendo e compreendo ser a opinião do autor. Para mim, na minha humilde opinião, os pontos onde Jordan Peterson cita as histórias bíblicas são os pontos mais baixos do livro. Embora eu tenha aprendido coisas boas que irei usar, na sua maioria ele mistura o evolucionismo com a narrativa bíblica, fazendo uma salada, o que qualquer estudante da Bíblia sério ficaria incomodado. No mais, é um livro bom. A regra 4, por exemplo, compare a si mesmo com o que você foi ontem, não com o que outra pessoa é hoje, foi uma experiência muito boa. Assim como a regra de número 9, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Também é um capítulo muito intenso. E o próximo da lista é esse aqui, Soldado Desarmado, que é uma biografia de Desmond Doss. Talvez você não esteja muito familiarizado com esse título ou com esse nome, mas se de repente eu colocar para você algumas imagens. Esta, sem sombra de dúvidas, figura entre os meus filmes preferidos, dirigido por Mel Gibson, ator já renomado e também diretor do filme A Paixão de Cristo, e estrelando no papel principal de Desmond Doss, o brilhante ator Andrew Garfield. Fazem deste filme uma obra-prima. Quando assisti pela primeira vez, fui impactado pelo exemplo de fé que este homem demonstrou. Embora com um princípio completamente discrepante para aquela situação onde ele se encontrava, em uma guerra, mas suas convicções religiosas e de experiências da infância o levaram a determinar para si que nunca tocaria em uma arma. Inclusive, essa é uma discussão ainda muito acalorada, tendo os dois lados da moeda razões para crer que ou o cristão possa tirar uma vida em algumas circunstâncias, como tem aqueles que defendem que não importa a situação. Isso é totalmente contrário ao mandamento de Deus, o que por motivos óbvios não tratarei nesse vídeo. O livro foi publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, uma editora cristã adventista, e como eu trabalhava com um amigo desta igreja e conversávamos
sobre esse filme, ele disse que tinha o livro e que queria me presentear com ele, o que para mim foi um excelente presente. É bem verdade que a maioria dos livros são muito melhores que os filmes, por conta de muitos detalhes que ficam de fora quando adaptado para o cinema. E olha, que esse aqui parece ser uma exceção a essa regra. Longe de ser um livro ruim, o que acontece aqui é que o filme sim te motiva a defender a sua fé, independentemente das circunstâncias. E ouso dizer que sua fidelidade ao texto original é impecável. Porém, como se trata de uma biografia, uma história real, é bem factual que o livro abordará o lado muito mais humano de Dawes do que o lado heróico apresentado nas telonas. Ao término do livro, recebemos uma injeção de realidade que nem sempre depois dos créditos finais de um filme da sua vida, que narra sua trajetória de progresso, de sucesso, e depois de persistir em seu credo, ainda assim as percas, solidões e debilidades físicas serão suas companheiras, assim como suas memórias. Não darei spoiler para não estragar a sua experiência, mas recomendo a leitura deste livro. Agora, este livro aqui foi a minha grande decepção. Embora eu já tivesse ouvido tanto as coisas boas como as coisas ruins sobre esta obra, escrita por David Yong Cho, sua obra intitulada A Quarta Dimensão, publicado pela editora Vida. Mais uma vez, a minha decepção não está no campo da leitura, pois como um amante de livros, pretendo ler muitos livros de autores que sequer creem na existência de Deus, obras que negam basicamente tudo o que creio. E por que isso farei? Tortura. Não, mas pelo desejo de aprender, de ouvir o outro lado, de não ter a minha opinião formada pelo que os outros disseram, mas pelo que eu mesmo aprendi. David Yong Cho é só o responsável por ser o líder evangélico a ter a maior igreja do mundo, situada na Coreia do Sul. Porém, contudo, todavia, esse livro que já foi lido por milhões de pessoas ao redor do mundo traz um método completamente diferente, para dizer o mínimo, das escrituras. A confissão positiva ou o pensamento positivo, uma doutrina herética, está espalhada por todo o livro, inclusive apresentando um Deus limitado e sujeito aos homens. Eu sei que alguém pode indagar, mas ele não teve resultados? Sim. Então é você que está com falta de fé. Mas aqui não se trata de falta de fé ou fé em abundância, e sim um ensinamento contrário àquele apresentado pela Bíblia, especialmente sobre a soberania de Deus. Veja essas situações do livro e tire as suas próprias conclusões. Você cria a presença de Jesus com sua boca. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença do Jesus que opera milagres será liberada. Ele é limitado por seus lábios. E por suas palavras, ele depende de você. Deus está aí para operar a salvação. Ele jamais opera a não ser mediante a sua visão, sua fé. Você é o canal. Você é o canal e tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus será tão grande quanto você permitir que ele seja. Ele também será tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Meu Deus, quando eu li isso daqui eu não sabia se ria, se chorava, se parava ou se continuava. Quanta heresia! Se Deus está limitado à minha fé e jamais, observe a expressão, jamais fará algo a não ser pela minha fé, como explicar um Jesus que acalma a tempestade enquanto os discípulos estão com medo e precisaram acordar e depois foram repreendidos por sua falta de fé? Ou então, se minha fé determina o tamanho de Deus ou o limita às minhas ordens, Pedro, na sua limitada fé, não queria que Jesus passasse pela cruz, mas passou. O problema de se acreditar nas doutrinas bíblicas é que elas são muito simples e as pessoas querem e teimam em inventar. Eu citei só essas, tá? Mas o livro está recheado de expressões semelhantes, como jamais devemos orar pedindo as bênçãos de Deus. Precisamos ser específicos ao pedir a bênção, porque senão Deus fica confuso, já que existem milhares de bênçãos na Bíblia. E para Deus não correr o risco de se enganar, você precisa ser específico. Página de número 26. Ou os outros pontos, onde os pensamentos negativos, como simplesmente citar a doença, pode atrair uma doença. Assim como falar sobre miséria, vai atrair a miséria. Isso não tem amparo algum nas Escrituras.
Portanto, não importa os feitos e a capacidade intelectual do líder, seja quem for com suas experiências espirituais, o crente é regido pela palavra de Deus, e Deus jamais foi e jamais será subordinado ao homem. E pelo visto a minha voz já começou a falhar. Este próximo livro veio trazer um pouco de alívio e doçura a tantas palavras de efeito, que por mais que se vejam os resultados numa magnitude colossal, resultados bons não significam que seja algo totalmente proveniente de Deus. Supercrentes, de Paulo Romeiro. Ele trata exatamente sobre esses super-homens e super-mulheres que vendem uma imagem de que crente não sofre, ou que o crente tem que ser próspero, e que como filhos de Deus, ele tem que nos dar aquilo que nós estamos pedindo, que Deus está condicionado semelhantemente ao gênio da lâmpada, que tem que satisfazer aos nossos desejos e caprichos. Não irei falar muito sobre ele, pois já fiz um vídeo falando exatamente sobre ele, aqui mesmo no canal. Inclusive é reservado um espaço em um dos capítulos para falar sobre a soberania de Deus, e ele fala exatamente sobre o livro que falamos agora há pouco, sobre a quarta dimensão. Então, recomendo você acabar esse vídeo e dar uma conferida lá também nesta resenha. E por fim, o último desta lista é O Coração e a Mente do Líder, de John Maxwell. John Maxwell é um renomado escritor cristão americano, palestrante e coach de liderança. Seus livros sobre liderança e desenvolvimento pessoal são populares em todo o mundo. Aliás, ele é um exímio conhecedor dos macetes dessa função tão fundamental, e não só no ramo cristão, mas também empresarial, profissional e até mesmo a nível pessoal. E nesta obra, o autor procura mostrar que um líder com uma mente fraca, com autocomiseração ou simplesmente sem expectativa de conquistas, de progresso, tende a ser um líder que certamente infectará aqueles à sua volta com seu pessimismo. Note que agora há pouco eu falei sobre o pensamento positivo como uma doutrina herética e antibíblica. Contudo, não é o pensar positivo que as coisas simplesmente se transformarão, falando algumas palavras mágicas, ainda mais que seja com fé. Mas o otimismo deve sim fazer parte não só da mente de um líder, e sim de todos, mas aqueles que estão guiando o outro, seja qual for a direção. Ele precisa ter uma postura de convicção aliada com um coração humilde, que mesmo com obstáculos compreende que é possível atravessá-los. Grandes líderes na história não ficaram presos aos problemas, mas doaram um tempo da sua vida para encontrar uma solução. Um líder convicto, com uma mente otimista, mesmo no meio do caos, consegue ser ouvido sem precisar levantar a sua voz ou abusar do seu poder. O autor trata ainda nesta obra sobre as oportunidades que nos batem à porta diariamente, e muitas delas não aproveitamos, porque não vemos como oportunidade. Acreditamos ser um fardo muito pesado para ser carregado, ou que não estamos preparados para aquela ocasião. Qualquer pessoa em sã consciência vai desejar o melhor para si. Ninguém deseja voltar os degraus da vida ou não obter o sucesso em alguma área. Todos temos sonhos e objetivos, mas muitos não alcançam porque acreditam que o topo do sucesso é só para aqueles que tiveram sorte. Mas a perseverança é a marca de qualquer vitorioso, seja no mundo dos esportes ou na vida. Um maratonista, por exemplo, quando está chegando no seu limite, ele usa as últimas reservas para pensar e relembrar todo o processo para chegar até ali, todos os treinos, todas as reservas, toda a expectativa. Ele ganha um fôlego extra, almejando a linha de chegada como se faltasse alguns metros, embora ainda esteja restando-lhe muitos quilômetros. Então sim, uma mente sadia pode fazer com que sonhos se tornem palpáveis. Você também pode. Você vai agora desistir ou vai continuar? E esses foram os livros que li em abril de 2023. Mais um mês produtivo na minha leitura diária, que claro, não pode faltar a leitura regrada da Palavra de Deus. Essa continua firme e forte, inclusive eu tenho o objetivo de fazer a leitura mais uma vez dela por completo durante esse ano. Se você assistiu o vídeo até aqui, então certamente o vídeo foi bom para você. Deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos junto alcançar os nossos objetivos. Deus os abençoe. Até a próxima aí. Tchau.